Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Vai o mês acabando novamente, correndo muito, né? Vamos começar pela última notícia do dia, né? Mais recente, que foi esse encontro do governador Vanderlei Barbosa, do prefeito Eduardo Siqueira Campos, e eles formalizaram a devolução do Estado Newton Santos para a reforma e para a transferência do CAIC ao Estado para garantir uma nova escola de tempo integral. Então foi feito esse acordo nessa tarde, né, a devolução do terreno do Estado Newton Santos, e também os dois oficializaram a transferência da área do Centro de Atenção à Criança Girassol de Tempo Integral, CAIC, também do município para o governo estadual, que visa aí, no caso, tanto a revitalização do Newton Santos, como também a construção de uma nova escola de tempo integral ali no Jardim Aureni 4, né? Então, essa foi uma decisão. O que importa agora é o seguinte: nós estamos esperando agora o governador devolver as áreas para o Estado, né? O governador quer de Itacoaruçu, tem uma história aqui, e para o município, né? O município quer de volta essas áreas aí, uma história antiga, né? Nós vamos estar acompanhando aqui, espero que avance nesse sentido. Bom, teve a festa de aniversário do Gomes, do senador Eduardo Gomes, Gomes, nessa segunda-feira, como falamos para vocês, e dos fatos de bastidor interessante foi que o governador Vanderlei Barbosa declarou voto para o Eduardo Gomes para o Senado em 2026. Ou seja, o governador está dizendo que o Gomes não é o candidato dele a governador, né? E é isso que está dizendo. Eu conversei com várias pessoas que foram a essa festa nessa segunda-feira, e todos saíram com uma impressão muito forte de que realmente, se o governador não realmente, como ele tem dito, que não vai renunciar, que o candidato dele é mesmo Amélio Calles. Isso ficou muito claro para muita gente que eu conversei, foram bastante pessoas que eu ouvi, líderes que estiveram lá, vereadores, prefeitos, outros líderes diversos que estiveram lá, conversaram comigo, mandaram mensagem, me ligaram, e todos tiveram essa mesma impressão, que o candidato do governador consolidado neste momento chama Amélio Caires, presidente da Assembleia. E quando o governador Vanderlei Barbosa anunciou que vai votar em Gomes para reconduzi-lo ao Senado, ele está dizendo que no Gomes não é o candidato a governador, né? É isso que ele está dizendo de fato, correto? Bom, outra informação importante desta terça-feira, desse final de semana todo, que está tendo muita discussão sobre fusão e federação. Hoje nós acabamos de colocar aí na coluna do CT, que o PSDB autorizou aí a fusão com o Podemos, regionalizando o PSDB é presidido no estado pela ex-prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, e o Podemos, que é presidido no estado pelo ex-deputado federal Tiago Dimas, mas que tem como grande estrela nesse momento o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, vão fazer caminho a passos largos, acelerados, para fazer uma fusão. O PSDB diz que vai aprofundar esse debate em junho, mas que está muito consolidado isso. O presidente nacional, o Marconi Perillo, chegou a falar de formar um partido de centro democrático, de um centro democrático, né, para fugir das polarizações aí nacionais e tal. E aqui no estado a situação é o seguinte: o PSDB apoiou no segundo turno do ano passado, no caso de Palmas, que foi a eleição que mais repercutiu, a candidatura do Eduardo Siqueira Campos. A Cíntia foi uma aliada importante nesse momento do segundo turno. Na entrevista que deu para mim, ela disse que torce pelo Eduardo Siqueira Campos, mas a verdade assim, é que os dois vêm tocando, principalmente o Eduardo, vem dando umas cutucadas, umas alfinetadas, e tem as razões dele, vamos ser sinceros.
tem as razões dele, dando alfinetada na Cíntia, situações que herdou e etc e tal. Acabei de colocar uma nota no in-off nessa segunda-feira, em que ele fala que os recursos que vieram para Palmas através da senadora Dorinha não foram executados pelo município. Ele prometeu que a partir de agora vai executar tudo e tal. Então há assim mas há uma relação, existe uma relação entre eles, etc. Não são adversários. Então é algo que pode contornar. Na bagagem, o PSDB traz dois deputados estaduais, né, que é o Júnior Gel e o Eduardo Mantoan, enfim, é um grupo que pode se consolidar sim, logicamente com suas divergências, e todo partido tem suas divergências, né? Acabamos de falar do MDB, né, que está aí com essa situação de divergência e tal. Falar nisso, aí vem duas federações, uma da União Brasil com o progressista, né? União Brasil no estado presidido pela senadora Dorinha e o progressista pelo deputado federal Vicentinho Júnior, né? Dois grandes partidos, né? Dois grandes partidos. O União Brasil num resultado maravilhoso na eleição municipal, né? Se eu não me engano, foram 37 prefeitos que elegeu, inclusive e os prefeitos das maiores cidades do estado, né? Teve algumas das maiores cidades do estado, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Colinas, Guaraí. Então, assim, são cidades, Alvorada, enfim, grandes cidades aí do estado que foram eleitos pelo União Brasil. União Brasil e o Progressista também tem um resultado eleitoral bom. Então, assim, vão ter aí mais ou menos 50%, provavelmente, aí da população do estado juntos nesses dois partidos. Então, é um partido muito forte. Agora, lá você tem a pré-candidatura à governadora da Dorinha, muito consolidada. Dificilmente a Dorinha não será candidata a governadora, e fortíssima candidata a governadora, diga-se. E você tem também dois pré-candidatos a senador, né? Que vão ter que, talvez, vão sair com chapa pura, porque federação agora vira chapa pura, né? Porque você tem o Carlos Gaguin, que teve a sua candidatura homologada não, apoiada, né, pela direção nacional do União Brasil, nessa segunda-feira, na reunião que discutiu essa questão da federação. O Gaguinho colocou até o presidente nacional lá para conversar, para fazer um vídeo. Até vou trazer no in-off amanhã, nessa quarta-feira, falando que o candidato é o Gaguinho, que a candidata é a Dorinha, e tem o Vicentinho, progressista, que é pré-candidato a senador também. Então, essa é uma questão. Uma outra federação que eu fiquei sabendo nesta terça-feira de manhã, que está assim, muito bem conversado e adiantado, que vai dar um choque provavelmente aqui no Tocantins, é do PSD, do senador Irajá, com o MDB, do deputado federal Alexandre Guimarães. Está muito acelerado, muito avançada essa conversa. O PSD chegou a conversar com vários partidos, com União Brasil, inclusive o PSDB, se eu não me engano, e agora parece que a coisa começa a se consolidar aí, ganhar rumo. PSD, MDB. Aí nós temos o PSD, é um partido de oposição no estado, ainda que tem um deputado estadual. Os deputados estaduais, né? Tem o Winston, tem o Luciano Oliveira e tem também o Eduardo Fortes, os três deputados estaduais da base do governo Vanderlei Barbosa. Mas o presidente regional, o senador Irajá, todo mundo sabe, nem adversário, é visto como inimigo pelo Palácio Araguaia. Então, a relação assim muito mutuada. E do outro lado, o MDB, com o deputado federal Alexandre Guimarães, que é muito próximo do governador Vanderlei Barbosa. Inclusive, lembrando que foi o deputado Alexandre Guimarães que saiu à frente anunciando aí a pré-candidatura a governador do presidente da Assembleia, Amélio Caires. E tem muita gente que diz que foi uma triangulação que foi feita entre o governador Vanderlei, o Amélio e o Alexandre. O Alexandre foi aí à frente anunciando a pré-candidatura e defendendo a pré-candidatura do Amélio, combinado com os dois, com o Amélio e com o Vanderlei. Então, eles são muito próximos e, de repente, vai ter essa federação. E aí, como que vai ficar?
o Irajá vai estar na base do governo, apoiando a base, é um candidato à base do governo, Vanderlei, o ano que vem, se for provavelmente, como eu disse agora há pouco, o Amélio Caires. É que nós vamos assistir. Você vê, essa fusão e essas incorporações, elas prometem, elas vão chacoalhar o tabuleiro, vão mexer com as peças e nós vamos ver se confirmar como que vai ficar daqui para frente, tá bom? Esses foram os destaques do nosso dia, da nossa terça-feira. Nós voltamos nessa quarta. Um abraço a todos e até a próxima.